Olá, você que nos acompanha, a nossa mentoria Bisurada, dando continuidade ao nosso conteúdo referente aos agentes públicos, nós vamos passar a ver agora o processo administrativo disciplinar. As questões que envolvem o PAD e as questões que envolvem a sindicância. Eu quero que todos vocês prestem muita atenção, porque são dispositivos muito cobrados e que poderão estar na tua prova, beleza? Gente, vai para o artigo 143 da sua lei 8.112, está na tela para você, veja comigo, ó, do processo administrativo disciplinar. Disposições gerais. Esse aqui é o dever de apuração disciplinar. É isso, ó. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Esse dispositivo ele trata do dever de apuração da autoridade administrativa. Dever de apuração, ok? Marca 143. Aí nós vamos analisar isto aqui. As denúncias sobre irregularidades serão objetos de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Coloca um vídeo para uma súmula aí. Você vai pegar a súmula do STJ. Você vai colocar um vídeo aí, súmula 611 do STJ. O que diz a súmula 611 do STJ, que você vai marcar? Diz assim: desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância investigatória, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder dever de autotutela imposto à administração. Então, pode instaurar uma sindicância com base em denúncia anônima. Você bota o vídeo para a súmula aqui, porque sindicância com denúncia anônima pode instaurar para investigar. A sindicância, ela vai ser investigatória quando tiver apenas um fato para ser apurado, sem eu saber quem é o autor. E ela será contraditória porque será dado ampla defesa e contraditória, quando eu tiver o indivíduo eu já tenho indícios de autoria, e a punição que eu vou aplicar vai ser uma punição leve. Se eu for aplicar uma punição leve, que não seja suspensão de mais de 30 dias ou demissão, eu posso instaurar uma sindicância. Olha só, da sindicância poderá resultar, você tem que entender que a sindicância ela é um instrumento que ela vai ser instaurada e dela pode resultar o quê? Arquivamento do processo, quando não tiver ali indícios de autoria, ou se demonstrar que não é falta infracional, que não aconteceu nisso, arquiva o processo. Pode resultar de aplicação de penalidade de advertência ou de suspensão de até 30 dias. Eu posso aplicar direto, decorrente de uma sindicância, uma advertência ou uma suspensão de até 30 dias. Se for uma suspensão de 31 dias, não pode ser sindicância. Tem que fazer o que daí? Instaurar processo administrativo disciplinar. Veja, até suspensão de 30 dias pode resultar da sindicância. Instaura uma sindicância, aplica suspensão de 30 dias. Está valendo, perfeito. Agora, se for ultrapassar isso, necessariamente tem que instaurar o PAD. Qual é o prazo de conclusão da sindicância? Não pode passar de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 a critério da autoridade superior. Então, aqui está o resultado da sindicância. Ou eu arquivo, ou eu posso aplicar uma advertência ou uma suspensão de até 30 dias, é isso que a lei permite que faça, ou eu, se ultrapassar isso aqui,
Se ultrapassar isso, eu tenho que instaurar o PAD. E aí, se for situação de instauração de PAD, você tem que fundamentar com base no 145, inciso 3, e no 146. Olha o que diz o 146. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, de cassação da aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, passa traço simples aqui, será obrigatória a instauração de PAD. Será obrigatória a instauração de PAD. Está aqui, gente. Até isso aqui eu posso aplicar decorrente de uma sindicância. Passou de 30 dias ou demissão, as outras, o 146 determina que seja feito o PAD. Afastamento preventivo, é possível aplicar? Sim. O que é o afastamento preventivo? O indivíduo vai para casa com bufunfa, recebendo o dinheirinho dele para não atrapalhar nas investigações. Professor, tá de sacanagem que ele fica recebendo? Claro que sim. Fica recebendo e você não pode errar porque esse é o pega-ratão da prova. É isso que vai perguntar, porque você tende a pensar, não, o cara não vai ficar em casa recebendo ainda enquanto ele sofre um PAD. Claro que recebe. E você tem que marcar isso. Vai para um 47. Olha só. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar, ela pode, se ficar demonstrado que ele pode influenciar na apuração, a autoridade que instaura o PAD poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Passa o traço embaixo, ele fica recebendo, sem prejuízo da remuneração. Até 2 meses fica em casa. Imagina, tirando férias em casa, e depois ele é absolvido no PAD, volta tranquilamente trabalhar. Isso acontece muito, muito mesmo. O cara fica 2 meses de férias esperando o PAD, chega no final do PAD, absolvido por inexistência de qualquer tipo de prova, volta para casa, para o trabalho. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por mais 60 dias. Pode ficar 4 meses em casa, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. O que está dizendo aqui? Se o processo levar 7, 8 meses para ser concluído, o PAD terminou 60 mais 60, aí ele volta a trabalhar igual. Volta a trabalhar. Beleza? Gente, não confunda esse afastamento preventivo aqui, que ocorre no PAD, com o afastamento no caso da improbidade administrativa, que também vai ter. Você vai marcar o dispositivo da improbidade administrativa. Deixa eu pegar para você aqui. Olha só, artigo 20, parágrafo 1º. Deixa só eu subir um pouquinho para vocês aqui. O artigo 20, parágrafo 1º. Vai lá para ele. Olha na tela comigo, pessoal. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Já falei para vocês, perda da função pública é punição aplicada pelo juiz. Parágrafo 1º. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, passa traço simples aqui, quando a medida for necessária para a instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Parágrafo 2º. O afastamento previsto será de até 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período, por mais 90, mediante decisão motivada. Então, gente, cada coisa no seu quadradinho. Essa é uma dificuldade que vocês têm. Falou em afastamento preventivo, você sai correndo, perdido, não sabendo para onde procurar. Calma, respira. É afastamento preventivo num PAD ou é afastamento preventivo em improbidade administrativa? Se for em improbidade administrativa, artigo 20, parágrafo 1º da Lei 8429. Se for no PAD,
Opa, cadê aqui? Peraí que deu um pulo aqui, ó. Se for no PAD, tratamento preventivo. Aqui. Se for no PAD, artigo 147 da Lei 8.112. É difícil? Não é. Mas você tem que conhecer que existem as duas situações, entendeu? Tem que conhecer que existe isso. Perfeito, gente? Então, marca esses dois aí. Processo disciplinar. Olha só. O processo disciplinar, instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições que tenha relações com atribuições do cargo que se encontra. Passa marca-texto aqui. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis. Traço simples aqui. 3 servidores estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente, quem tem que ter cargo igual ou superior ou escolaridade igual ou superior, o presidente. Os outros dois pode ser 2 arigós, não tem problema, mas o presidente tem que ter isso aqui, ó. O seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Se o cara o presidente tem que ter um nível igual ou superior ao do investigado ou ter um nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. É isso que tem que ter. Os outros 2 membros da comissão não precisa, mas o presidente tem. Você vai botar um vídeo aí, por quê? Esse aqui é o chamado PAD ordinário. É o PAD ordinário. Nós vamos ter o chamado PAD sumário. Onde é que é o PAD sumário? Deixa eu mostrar para vocês. Você vai para o artigo 140. 140. Vamos para o 140 e o 133, tá? Primeiro 133, vamos pela lógica, né? 133. Vai lá pro 133 para você ver o que vai acontecer. Bota um vídeo ali onde eu pedi para você botar. Tá na tela para vocês. Olha o 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade que se refere ao artigo 143 notificará o servidor por intermédio de sua chefia imediata para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, ó, deu 10 dias pro cara dizer qual é o cargo que ele vai ocupar. Meu amigo, olha só, você tem 10 dias, você não pode acumular os dois. Qual você vai optar? Você tem 10 dias para optar. Contados da ciência. Ele não se manifestou. Olha aqui. Não disse qual é o cargo que ele vai ocupar. Ele vai ser demitido dos dois. Sabia disso? Se ele fizer isso, olha aqui, ó. Na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases. Esse é o processo sumário. É o PAD sumário, não esqueça. Ele vai ser aplicado em 2 situações. Acumulação ilegal de cargos e abandono de cargo. Quando houver abandono de cargo ou acumulação ilegal de cargos, o PAD será esse aqui, ó. Instauração com a publicação do ato que constituir a comissão a ser composta por 2 servidores estáveis. Marca texto aqui. 2. O PAD ordinário, aquele que nós estávamos olhando lá, eram 3. Aqui no sumário são 2. 2 servidores estáveis e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração. Essa é a primeira. Instaura o processo, designa a comissão e indica a autoria e a materialidade. Instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório.
e um julgamento. A indicação da autoria dar-se-á pelo nome, matrícula do servidor e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal. A comissão levará, até 3 dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indiciação, em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado ou por intermédio de sua chefia imediata para, no prazo de 5 dias, apresentar defesa escrita. Não pode aplicar direto demissão para ele. Ele tem direito a se defender no prazo de 5 dias. Apresentada a sua defesa, a comissão vai elaborar um relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará pela licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade sancionadora para julgamento. Chegando na autoridade julgadora esse processo, no prazo de 5 dias, o que ele vai fazer? A autoridade julgadora proferirá sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto para o 367. Tá? Aqui, a opção pelo servidor até o último dia de prazo para a defesa, até o último dia dos 5 dias deles, configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. Quando ele se manifestar até o último dia da defesa, configura a boa-fé dele e aí se converte, converte num pedido de exoneração. Eu manifesto, eu quero permanecer nesse cargo. Isso se converte na exoneração do outro automático. Se ele não apresentar opção, configura a sua má-fé. Se ele não apresentar no último de defesa qual é o cargo que ele quer, configura má-fé. E ele será demitido de ambos. Ambos, sim. Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, quando ele não optar, se ele optar até o último dia de defesa, configura a boa-fé. Ele não optando até o último dia de defesa, incide na má-fé. Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos e funções públicas em regime de acumulação ilegal. Hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. Agora, isso aqui, se os cargos forem federais. Por quê? Se é um cargo federal ou municipal, um federal e municipal, a autoridade federal não tem competência para aplicar a demissão do cargo municipal. Isso não. Agora, do federal ele vai. Sendo 2 federais, ele será demitido dos 2. Perderá os 2, tá? O prazo para conclusão desse PAD sumário não excederá 30 dias. Admitida a prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias exigirem. Beleza? Ok, gente? Agora desce para 140. Olha aqui, abandono de cargo. Lá no 137, no 133, você bota vida e arte 140. Bota aqui também. E aqui, no 149, você bota vida e arte 133. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário do 133, observando especialmente que a indicação da materialidade vai se dar, na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a 30 dias. Abandonou o cargo, não apareceu para trabalhar por mais de 30 dias, é intencional. No caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual ou superior a 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Após a apresentação da defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará
na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência do serviço superior a 30 dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Se ele tiver motivo de força maior justificado, não configura abandono de cargo. Só configura abandono de cargo se ele não tiver justificativa. Beleza, gente? Agora, volta lá para o 149, tá? Volta lá para o 149, que fala aqui, ó, do PAD. Então, conduzido por esta comissão, desce para o parágrafo 2º. Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, o que é o PAD, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Claro que não, vai ajudar o cara, né? Então não pode, ó, não pode. Você vai descer para o 151, que são as fases. Ó. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: instauração, com a publicação do ato que constituiu a comissão; inquérito administrativo, que compreende instrução, em que a comissão vai produzir todas as provas contra o investigado; defesa, em que ele vai apresentar a sua defesa depois dessa fase da instrução; e o relatório da comissão, que vai opinar pelo cometimento ou não de infração e qual a sanção aplicável ao caso. E, por fim, julgamento. Qual é o prazo para concluir? O prazo para conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão. Pode prorrogar? Sim, admitida a sua prorrogação por igual prazo quanto as circunstâncias exigirem. E aí, quantos dias? Tem prorrogável uma única vez por igual período? Não. Ele poderá ser prorrogado ad eterno. Ad eterno. Pode, e aí você tem que marcar uma súmula, que é a súmula 592 do STJ. Súmula 592 do STJ, que vai dizer: o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Só se ficar demonstrado prejuízo à defesa. Fora isso, o PAD pode levar 1 ano, 6 meses, não trazendo prejuízo para a defesa, não há de se falar de nulidade do prazo do PAD por excesso de prazo, ok? Marca aqui o 152. Inquérito, gente, obedecerá ao princípio do contraditório, assegurado ao acusado ampla defesa com utilização dos meios necessários, tá? Olha só, 154, tem que marcar com marca-texto: os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa. O que está dizendo? Lembra que o PAD poderá ser resultado da solução de uma sindicância? Se verificar, abriu uma sindicância, verificou que a punição para o servidor é de demissão, não pode aplicar através de sindicância. O que vai acontecer? A sindicância vira uma peça informativa do PAD, ela vai para dentro do PAD como documento informativo. É isso que diz no 54. Na hipótese do relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração de PAD. Digamos que a sindicância conclua: olha, o cara cometeu uma infração penal e uma infração punível com demissão. A autoridade administrativa instaura o PAD e pega aquela sindicância e manda para o Ministério Público ver se é o caso de instaurar ação penal. Beleza? Direito do servidor a acompanhar o processo pessoalmente por intermédio de procurador, a rolar, reinquirir testemunhas. Aqui, na fase do inquérito, a comissão promove toda a tomada de depoimentos, acareações, investigações, ela vai produzir as provas necessárias. Tá? Pode haver indeferimento de prova pedida pelo indiciado? Sim, gente. Tá aqui, ó. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Pode negar.
As testemunhas, elas podem requerer cópia das suas declarações, dos seus depoimentos? Sim, marca aí o artigo 157, ó. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, consciente do interessado, será anexado aos autos. Se a testemunha... Me desculpa, aqui eu estou falando de outra sindicância. Aqui é a segunda via para anexar. Esquece. Isso aqui é rolha, 157, tá? Deixa eu voltar aqui. Interrogatório. Ó, o acusado, ele é ouvido depois das testemunhas. Primeiro, a inquirição das testemunhas. Depois, por último, o interrogatório do acusado. Havendo dúvidas sobre a sanidade mental do acusado, pode-se requerer perícia médica. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Agora, eu terminei a instrução do processo. Produzi todas as provas e vou indiciar ele para ele apresentar sua defesa. Atenção, indiciado. Tudo que eu produzi de provas contra você está aqui. Se defenda. Parágrafo 1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, assegurando-lhe vista do processo na repartição. Se houver 2 ou mais indiciados, será um prazo comum de 20 dias. 20 dias, prazo comum para cada um. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis. Perfeito? Ó, marca aqui 163... Quando o indiciado estiver em lugar incerto, não sabido, vai ser feita a sua citação para apresentar defesa por edital. Revelia, considera-se revel o indiciado que regularmente citado não apresentar defesa no prazo. Essa revelia será declarada por um termo. Para defender um indiciado revel, a autoridade instauradora do PAD designará um servidor como defensor dativo, que não necessariamente deve ter formação em direito, é um servidor para fazer a defesa dativa dele, ó, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter escolaridade igual ou superior do indiciado, o revel. Apreciada a defesa, a comissão vai elaborar o seu relatório, onde vai resumir as peças principais e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Esse relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Reconhecida a responsabilidade desse servidor, a comissão deve indicar o dispositivo legal ou regulamentar que ele transgrediu, qual foi o dispositivo que ele violou, bem como as circunstâncias agravantes e atenuantes. O PAD, com o relatório dessa comissão, vai ser remetido à autoridade que determinou a instauração para julgamento. Então, instaura, vem a instrução do processo, defesa, relatório, julgamento. Nesta ordem, instaura o processo, faz a instrução do processo, que é produzir todas as provas contra ele, ele se defende, a comissão analisa a defesa dele, elabora o relatório e o processo segue para julgamento. No prazo de 20 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora profere sua decisão. Prazo indicativo, prazo impróprio, não é prazo próprio, não ocasiona nulidade do processo se ultrapassar esse prazo. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade que instaurou, o processo é remetido para quem tem. Digamos que tenha sido instaurado pelo chefe de repartição. Chegou o processo, é uma pena de demissão. Chefe de repartição não pode aplicar demissão, então tem que encaminhar o PAD para o ministro de Estado para ele aplicar. Deixa eu pegar aqui, ó. Se a penalidade prevista demissão, cassação, segue para aquelas autoridades. Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento,
salvo se flagrantemente contrária às provas dos autos. A comissão diz que o cara é inocente, mas a autoridade que vai aplicar a solução diz, não, isso aí está contrariando a prova dos autos, tem robusta prova aqui nos autos de que o cara é culpado. Aí vai poder, obviamente, demitir o cara. Olha 168, marca texto piscante nele. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário à prova dos autos. Então, a autoridade que vai julgar, ela está, como regra, vinculado ao relatório da comissão. Ela tem que adotar o relatório da comissão. Só não vai adotar o relatório da comissão quando ele foi contrário à prova dos autos. E aí vai motivar. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará sua nulidade total ou parcial e ordenará no mesmo ato a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. Princípio da autotutela. A administração pode anular os seus atos quando eivados de ilegalidades. E a partir disso, o que vai poder fazer? Vai poder instaurar um novo e conduzir corretamente. Perfeito? Gente, marca aí o artigo 172. Olha só, 171, quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando transladada a repartição, manda para o Ministério Público, e aí o Ministério Público vai ver se oferece ação penal ou não. 172, o servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade a caso aplicada. Só consegue se aposentar voluntariamente ou pedir exoneração depois de concluído o processo e cumprida a punição. Ocorrida a exoneração, o ato será convertido em demissão, se for o caso. Pediu exoneração para se escapar, vai tomar uma demissão. Perfeito? Quero marcar duas coisas com vocês. Primeiro, recurso e revisão. Cabe recurso administrativo contra essa decisão? Sim. Olha só, você vai marcar o artigo 106 e 107, que é a parte final dessa nossa aula. Cabe recurso contra a decisão da punição? Cabe recurso. Primeiro, reconsideração de ato. Segundo, o recurso hierárquico. E terceiro, que nós vamos ver, o pedido de revisão do processo. Vai para o 106, olha comigo. Cabe pedido de reconsideração para a autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. O requerimento e o pedido de reconsideração de que trata os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos em 30 dias. O que está dizendo isso aqui? Eu vou apresentar o meu pedido de reconsideração. Olha só, autoridade, reconsidere o seu ato. Eu tenho 5 dias para pedir isso. Por favor, reconsidere a sua punição. Eu sou inocente. Se ele reconsiderar, beleza. Ele não reconsidera. Ele vai dizer, mantenho minha decisão pelos seus próprios fundamentos. 30 dias para ele decidir. Mantenho minha decisão pelos seus próprios fundamentos. Beleza, aí cabe recurso. Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração. Não reconsiderou, indeferiu, cabe recurso. E das decisões sobre recursos sucessivamente interpostos. Do recurso de cima.
Se nada dispuser diferente, o recurso tramita por 3 instâncias. Então, eu peço reconsideração, não aceitou. Recorro uma vez, não aceitou. Recorro mais uma. E ali acabou, tá? O recurso será, olha só, o recurso será dirigido para a autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e sucessivamente em escala ascendente às demais autoridades. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade que tiver imediatamente subordinado ao requerente. O que está dizendo? Olha, a autoridade indeferiu o pedido de reconsideração, eu entrego na mão dela o meu pedido de recurso. A autoridade que indeferiu o meu pedido de reconsideração, estou recorrendo da sua decisão. Mande para a autoridade de cima. E ela vai mandar para a autoridade de cima. A autoridade de cima negou. Eu digo, autoridade de cima, estou recorrendo contra a sua decisão. Mande para a autoridade de mais acima. E aí foi. Salvo disposição legal em contrário, o recurso tramita até 3 instâncias administrativas. Isso está na Lei 9784. Nós vamos marcar depois na aula de processo administrativo, tá? Não, vamos marcar agora. Vamos fazer um vídeo aí. Abre a Lei 9784. Lei 9784. Você vai botar um vide no artigo 107, ó. Aqui no artigo 107, inciso 2 da Lei 8.112, você vai botar um vide para o artigo da Lei 9784. Qual artigo, professor? Você vai colocar o artigo 57. Está na tela para vocês, olha só. O recurso administrativo tramitará no máximo por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Por isso, no máximo, 3 instâncias ali você vai botar, no 107, inciso 2, você vai botar vide art. 57 da Lei 9784. Qual o prazo de decisão do recurso? O prazo para interposição do pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias a contar da publicação da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Gente, corrija aqui, eu tinha falado 5. 5 é para ser despachado, ó. Tá? Eu acho que eu tinha falado antes interposição, que ele tem que interpor no prazo de 5 dias. Não, não é interpor no prazo de 5 dias, até 30 dias. Tá aqui, ó. Marca texto, ó. O prazo para interposição do pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias a contar da publicação da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Tenho 30 dias para interpor e a autoridade tem 30 dias para decidir. Beleza? Indo para a parte final, além desses 2 recursos, que é a reconsideração e o recurso hierárquico, eu vou ter o chamado pedido de revisão. Pedido de revisão do processo. Vai para o artigo 174. 174. Olha o que é o pedido de revisão. O processo disciplinar poderá ser revisto, passa traço simples, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. O cara foi condenado com base em uma prova decorrente de um falso testemunho. Posteriormente, provou que aquele testemunha era falso. Ele pode pedir a revisão do processo a qualquer tempo e ele ser reintegrado, porque ele tinha sido demitido unicamente com base numa prova falsa. Ou houve a produção de uma prova falsa que levou à demissão dele. Ou era mentira o fato que levou e ele provou por A mais B posteriormente que aquilo era mentira, tinha sido uma perseguição. Ele será reintegrado. E se ele já tiver morto, eu pratiquei 2 reintegrações fictas até hoje. O que é a reintegração ficta? A reintegração de um morto. Professor, como que eu vou reintegrar um morto? Por isso ela se chama reintegração ficta.
ficticiamente eu reintegro ele. Para quê? Para fins pecuniários. Os dependentes, os herdeiros deles vão ter direito a todos os atrasados. Olha isso aqui, por favor. A qualquer tempo poderá ser revisto o processo. O prazo pega os últimos 5 anos, reintegra ele fictamente ao cargo porque ele foi demitido ilegalmente e a família recebe todos os atrasados dele como se ele tivesse em vida. Isso se chama reintegração ficta. Olhe na tela comigo. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Ele morreu, mas ele era inocente, ele foi demitido ilegalmente. Como a anulação da ilegação tem efeitos ex tunc, retroage, ele volta a ser servidor, recebe todos os atrasados, quem vai receber a família, e a família ainda tem todos os direitos previdenciários. A esposa vai ter direito à pensão, como se ele estivesse inativa, porque ele foi demitido ilegalmente. Esse é o efeito da revisão do processo. Não esqueça isso. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento, qualquer pessoa da família pode requerer a revisão do processo. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. A simples alegação de injustiça na penalidade não constitui fundamento para revisão. Tem que provar o surgimento de fatos novos que levem à inocência ou inadequação. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao ministro de Estado ou autoridade equivalente, que vai encaminhar. Tá? Aqui a comissão revisora terá 60 dias para concluir. O julgamento caberá para a autoridade que aplicou a penalidade, ela mesma que é competente para revisar o processo. Julgada procedente à revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, reestabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade. Não. Então, todos os direitos, inclusive morto, se já estiver, para fins dos outros direitos dos seus dependentes, dos seus herdeiros, tá? Não pode haver agravamento da penalidade na revisão. Professor, e no recurso pode? No recurso, sim. Se a autoridade verificar a inadequação da punição, ela pode aplicar, em nome do princípio da autotutela, a punição correta, tá? Lembre sempre disso. Pode aplicar a decisão correta. Isso vai estar na Lei 9784. Lei 9784. Deixa eu mostrar isso para você, porque você vai ter que marcar, tá? Cadê aqui? Vai ter que notificar o servidor para ele apresentar vai para a Lei 9784. Está na Lei 9784, na Lei do Processo Administrativo Federal. Ó. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida se a matéria for de sua competência. Se da aplicação do disposto nesse artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Ele tem direito à ampla defesa antes da decisão, mas pode haver agravamento. Bota um vídeo para esse artigo 64, um vídeo no artigo dos recursos aqui. Pega e coloca o seguinte, ó. Aqui debaixo do artigo 107, ó, Lei 8.112, tá? Artigo 107, você bota vide art. 64 da Lei 9784. Vale a pena botar um vídeo aí para você lembrar que é possível, no recurso,
agravar a decisão se ela foi aplicada ilegalmente, se passou a mão, né, abrandou, pode motivadamente agravar. No pedido de revisão, não, porque está ali a vedação expressa. Gente, ficamos por aqui nesta nossa aula de agentes públicos. Vocês viram que ficou uma aula longa, é muito conteúdo, é necessário que vocês assistam tudo isso, que vocês leiam o conteúdo do livro, que vocês leiam a lei seca. É muito importante, porque é um conteúdo extremamente longo, beleza? Não fuja da nossa mentoria, tá? Se é longo, é porque tudo isso é conteúdo que tem que ser trabalhado com vocês, eu não posso deixar de fora. É muito importante, tá bem? Aguardo vocês na sequência, na nossa próxima aula.